E aí pessoal do YouTube, Foxwalker Bernard, voltando aqui com mais uma análise, dessa vez indo analisar o 12º episódio da 7ª temporada de The Walking Dead, né, episódio 12, que no caso acabou de acabar. Na verdade acabou de acabar 1h30 atrás, aí fiquei culpado, enfim, eu estou aqui para fazer análise sobre esse episódio, levando em consideração os momentos mais importantes, as cenas mais significativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Ok, para ficar um pouco mais organizado isso, vamos dividir em núcleos, né? Nós tivemos dois núcleos, tivemos o foco no casalzinho Rick Grimes e Michonne, né, ambos que eu vou tratar como um núcleo só, e tivemos a Rosita, que continuou com sua atitude rebelde e tudo mais. Então, dois pontos aí. Vamos primeiramente falar sobre o Rick e a Michonne, que eu acho que eles se destacaram um pouco mais, e logo em seguida teve a introdução, no caso, teve um maior aprofundamento nas tramas envolvendo a Rosita. Ok, a primeira cena do episódio, eu acho que foi um ponto que é considerável de comentar a respeito, porque mostrou como é que tá o cotidiano da dupla. No caso, chegar num local, matar zumbis, roubar suprimentos e se pegar. Aí mostrou eles novamente fazendo a mesma coisa. Chegar num local, matar zumbi, roubar suprimentos e se pegar. E eu achei isso um pouco interessante isso, porque claro, é uma coisa simples, é o que eles costumam fazer, mas eu achei interessante o fato deles botarem uma questão de pegação no meio. Mostrar que eles não são autômatos de ficarem sempre no mesmo padrão de vamos roubar suprimentos, matar e ir embora. Não, eles colocaram um ponto de humanização no meio, uma coisa mais sentimental, é uma coisa que fortifica ou demonstra com mais clareza como é a relação de ambos, né? Que aproveitando momentos repetitivos para colocar um pouco de questão corporal no meio. É uma coisa normal entre casais. Mas é claro que ao mesmo tempo que eles ficam colocando isso no meio, isso acaba se tornando parte do cotidiano. Então ao mesmo tempo que eles, pelo que parece, buscaram quebrar o padrão, colocando coisas novas, aquilo se tornou um novo padrão na vida deles. É como se fosse uma pequena contradição. Mas foi interessante porque a partir daí já conseguimos mostrar com mais clareza um pouco mais de como está sendo o relacionamento entre eles, né? Não importa o momento de perigo, sempre vai ter uma aproximação aí. Nada demais, apenas um pequeno detalhe. Bom, enfim, pelo que parece, né, durante o episódio, eles estavam buscando armas, suprimentos, né, para poder saciar, ou melhor, poder entrar no acordo do grupo do lixão, né? Precisamos de armas, precisamos de suprimento, tudo mais, e pelo que parece, entramos naquela velha categoria, né, que eu comentei nos últimos vídeos, de que o grupo precisa de alguma coisa, aquela coisa brota no próximo episódio. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O grupo do Rick precisava de armas, e aí eles encontram um local novo. O Rick e a Michonne encontram, pelo que parece, uma pracinha, sacou? Um local com pessoas armadas, locais que tinham suprimentos e tal, e aí magicamente brotou esses suprimentos que eles precisavam. Aquele local já não tinha sido mencionado anteriormente, brotou, eles encontraram do nada, e lá tinha exatamente o que eles precisavam. Isso me preocupou um pouco, porque novamente aquele lance de o que eles precisam, eles encontram do nada, mas pelo menos teve um pequeno momento de tensão envolvendo vários zumbis. Claro que no início tivemos uma cena de tiro, que a Michonne começou a acertar, ao invés dos zumbis, ela gastou munição acertando objetos numa tenda, uma tenda de palhaço, pelo que parece, ou algo próximo disso, e ao mesmo tempo que ela gastou munição, o que eu achei um tanto preocupante, porque eles estão procurando armas e gastar munição não é algo muito favorável, o chão acabou quebrando, eles começaram a rir e tal, e eu comecei a perceber que esse episódio não estava levando um caminho muito sério, né? Não estava sendo muito sério, não estava buscando muitos problemas, estava apenas mostrando a questão social entre os dois. Era um episódio focado pelo menos 50% no casal. Aí tivemos sorrisos, divertimento, era um episódio claramente light, um episódio, não diria pra encher linguiça, mas realmente não adicionava nada realmente muito novo, pelo menos na parte deles não. O que mais me chamou a atenção é que ela gastou 2 tiros, não é, pra acertar um objeto que estava dentro de uma tenda, e ao mesmo tempo que eles caíram dentro do prédio, não mostrou os zumbis se aproximando. E a gente sabe que os zumbis, pelo menos, eles tendiam a caminhar em direção a sons chamativos, e barulho de tiro é um exemplo muito claro disso. Então eu fiquei meio tipo, peraí. A Michonne atirou com rifle, não tava com silenciador, ela atirou, fez um maior barulhão, 2 tiros, e os zumbis continuaram andando por ali, sacou? Sem nada demais. Aí eu fiquei tipo, peraí, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa, mudaram os zumbis, sacou? O comportamento dos zumbis foi alterado só pra, como eu posso dizer, providenciar uma vantagem nesse foco entre a Michonne e o Rick. Eles tiveram um romancezinho lá, um jantar
bonitinho e tal, nada demais, foi apenas pra aquecer, né? Dar uma aquecida assim no romance entre os dois, mas nada que nós já não tivéssemos visto anteriormente. Mas enfim, o momento que mais chamou a atenção provavelmente foi a próxima cena, onde eles decidiram sair do prédio e matar os zumbis nas proximidades. E aí, enfim, tivemos aquela matança de zumbi, aquela coisa clara, básica, aquela coisa que a gente vê em quase todos os episódios, sempre tem um zumbi que tá morrendo e tal, uma coisa que nós já estamos acostumados. Mas junto a isso tivemos dois momentos interessantes, né? O primeiro deles foi bem rápido, que eu achei que poderia ser, como fazer, explorado de uma maneira melhor, que foi simplesmente um zumbi com uma metralhadora, sacou? Isso é normal, o zumbi com metralhadora, mas não é normal o zumbi se prender num canto e a arma começar a atirar do nada. Isso foi uma situação preocupante, mas que foi facilmente concluída, sacou? Isso não gerou uma preocupação rápida, mas que foi facilmente solucionada, sacou? Resolvida, não causou mais problemas. Então, eu pensei, porra, isso foi legal, mas, poxa, bem que isso podia ser mais prolongado, né? Porque o episódio estava só no mata-mata simples de zumbis. Eles andando, eles não estavam correndo dos zumbis, estavam andando lá. Como é que a gente vai matar? Vai ser assim? Ah, então também. E o outro ponto foi a questão do cervo, né? Tipo um Bambi, tinha um Bambizinho andando por aí, e o Rick tava lá organizado pra matar os zumbis, contando e tal. Aquele momento até foi um pouco engraçado, mas foi um episódio light mesmo. Ele foi atrás do Bambi. Ele acabou caindo e tal, um Bambi completamente, claramente computadorizado. Cara, ficou até feio de ver, mas ele foi importante porque causou a queda do Rick, os zumbis ficaram em cima dele e teve aquela pseudo-morte do protagonista, né? Claramente o episódio tentou passar esse efeito de morte. Ai, meu Deus, o Rick morreu, meu Deus. A Michonne até deixou cair a katana em slow motion. Ai, meu Deus, e tudo mais. Mas, no final das contas, ele ficou vivo, sacou? Isso foi claramente pra chamar a atenção do telespectador, porque, porra, quem lê os quadrinhos sabe que o Rick tem muita coisa pra fazer ainda, sacou? Eles não iam matar o protagonista, isso. A série The Walking Dead deixou bem claro que ela não é Game of Thrones. Eles só matam protagonistas ou personagens um tanto significativos em momentos específicos, não é apenas no, olha só, a gente vai matar aqueles zumbis e ele morreu. Não é bem isso. The Walking Dead já estamos nisso há 7 anos, mais ou menos, e isso ficou muito claro. Né? Principalmente com o Scott Gimple na direção, ficou muito claro que isso não seria algo muito válido ou possível. Então, toda essa dramatização foi claramente para chamar a atenção do telespectador. E eu deduzo que isso seja porque o episódio ia ser muito fraco. O episódio claramente ia ter pouco conteúdo, e para isso eles iam providenciar cenas que iriam causar um certo desconforto visual, pelo menos algo que poderia preocupar os telespectadores. Mas claro que quem lê os quadrinhos ou sabe analisar todo o lance do The Walking Dead sabe que The Walking Dead está longe de ser um Game of Thrones. Então não íamos ter a morte do protagonista. Então foi um lance um tanto... ok, eu entendi o que você quis dizer, mas... tá por aí. É um caminho legal, mas não foi tão legal assim. Por aí vai. Aí continuou o mata-mata, Rick e Michonne saíram e acabou aí. Foi nada demais. Foi apenas uma situação pra causar uma preocupação. Tipo, ai meu Deus, eu não quero que você morra, eu amo você e tal... Aquele momento de união, nada demais, foi apenas... Essa parte do episódio foi focado no relacionamento entre os dois, pra fortificar eles, e apenas um mata-mata simples de zumbis com um Bambi computadorizado no meio. Nada demais, realmente nada demais. Eles apenas conseguiram armas, que magicamente brotou, e quanto mais eles precisavam. Simplesmente isso. Bom, em relação a Rosita, já teve algo um pouco menor, então eu acho que foi até um pouco válido deixar pro final, porque eu não vou falar tanto em relação a ela, que foi simplesmente continuar naquela exploração da sua atitude rebelde. A Rosita tá, nossa, ela tá muito rebelde, ela tá começando a tomar atitudes ligadas a seus sentimentos, ela tá puta e tudo mais. A personagem tá começando a ficar um pouco desagradável, sacou? É válido a posição dela de querer vingança, querer matar e tudo mais, porém dá pra prever que isso vai resultar numa cagada, numa merda imensa, sacou? Então, é preocupante a situação da personagem. Ela tá agindo por impulso e não por lógica, raciocínio. Ela nem tá compartilhando os planos com os outros, né? Aí, teve até um momento que teve uma conversa com o padre, que o padre Gabriel até começou a dar sermão, falando e tal, essas paradas. E eu achei interessante, não por parte da Rosita, mas por parte do próprio padre Gabriel, que ele, como nos quadrinhos, o personagem dele não serve pra ação. Ele não serve pra dar porrada, não serve pra matar, não. Ele serve pra ajudar com a palavra. E foi exatamente isso que o padre Gabriel falou, começou a dar sermão e fez a Rosita pensar um pouco nas coisas. Não foi suficiente para acalmar ela, mas foi suficiente para dizer, padre Gabriel, você está começando a ser alguma coisa nessa série. Nos quadrinhos é exatamente assim. Nos quadrinhos ele é uma figura religiosa, começa a falar pra, criar uma sensação de fé, de expectativa boa nas pessoas. Então isso tá começando a se refletir no personagem. Nesse episódio ele se destacou por base disso. Então foi
foi mais por parte do Padre Gabriel do que pela Rosita. Mas aí ela continuou lá toda com raivinha, falou com a Tara e tal sobre as armas, e no final das contas ela fez um acordo com a Sasha, né? Foi mais um planejamento de algo secreto, né, que eles iam chegar no santuário e fazer alguma coisa, mas não teve mais nenhuma exploração sobre isso. Foi apenas o início de alguma coisa que provavelmente vai dar merda. Eu não vou entrar em detalhes, não vai dar spoiler, não. Dessa vez eu não vou falar, mas vai dar merda. Vai dar merda. Pelo menos a Rosita tá claramente se associando com o seu emocional, e geralmente isso dá merda. E aí no resto do episódio também tivemos a aparição do grupo do lixão, que reclamou em relação à parte do acordo, mas nada muito diferente, nada muito grande, né? Isso provavelmente abriu portas para a questão da Tara e as armas do Oceanside, que ela até comentou com a Judith, né, com a Judith, que já tá um pouco mais visualmente diferente, mas no final das contas foi apenas isso, foi apenas provavelmente o início de alguma coisa envolvendo a Tara, que deve ser toda a resolução dos problemas com as armas com o Oceanside, a Rosita criando um plano com a Sasha e um pouquinho mais de destaque no Padre Gabriel. Em relação a Rick e a Michonne, foi apenas um mata-mata de zumbi, um aprofundamento no romancezinho deles e uma tentativa patética de chamar a atenção com a possível pseudo-morte do Rick, que claramente não ia acontecer. E também tivemos a questão do, como eu posso dizer, do aprofundamento do relacionamento. Realmente, nada demais. Foi um episódio light, um episódio bem fraquinho, apenas para desenvolver coisas que a gente já tinha visto anteriormente. Nada realmente muito novo, somente pela questão da Rosita e da Sasha. Então, como nota, vai ser nota 5,5. Não me chamou tanta atenção assim, não me fez ficar com a cara na testa e caramba, vai acontecer alguma coisa, nada demais. Foi apenas um episódio light. Então, nota 5,5. Né? Agora basta alguém no comentário falar: ah, meu Deus, não, esse episódio foi perfeito e tal. Mas se você achou esse episódio super mega pica das galáxias, velho, eu fico preocupado. Mas enfim, galera, finalizando mais um vídeo aqui de análise a respeito do último episódio de The Walking Dead. Se você gostou, se você quer comentar alguma coisa, se você quer fazer qualquer coisa, comente aqui na área de comentários, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer, enfim. Esse vídeo espero que tenha gostado. Foca sua cabeça para o próximo vídeo, valeu!